Trazendo agora aquele quadro que Pedro utilizou para a Série A, que traz o gráfico de pontuação, né? Até aqui, com a linha média do sexto, que aqui, na verdade, é uma distorção, né? O ideal aqui é que fosse a linha média do quarto. Mas eu quero trazer justamente a projeção de pontuação final, tá? A projeção real, a projeção bruta e a projeção ajustada, que no caso do Sport é a mesma, tá? Por quê? Porque o Sport faltam 20 jogos para disputar, 10 em casa e 10 fora. Então, faz com que a projeção do Sport seja de 67,6 pontos, tá? No campeonato, se o Sport seguir fazendo o que o trouxe até aqui, tá? Ele fica com essa projeção de final de campeonato. Deixa eu fazer uma pergunta sobre o Sport aqui para Cássio e para Cauê, porque eu tenho andado numa linha ainda diferente da maioria em relação aos 2 jogos atrasados. Eu continuo sem pressa para esses jogos. Tá? Eu sei que esses jogos acabam aumentando a pressão sobre o Sport. Tá? Inclusive, talvez Mariano Sosso pode ter sido demitido em parte pela ausência desses 2 jogos. Em parte. Né? Porque, como eu falei, esses 2 jogos acabam elevando, né, uma pressão, porque você está sempre fora do G4, você está ali em sétimo, você está envolvido ali com times que você queria estar distante. Mas, como eu falo sempre, para mim o Sport não deveria estar nesse momento do campeonato, nessa faixa de pontuação. Não era para estar não é para estar preocupado com Mirassol e Novo Horizontino chegando a 35 pontos. Porque eu acho que o Sport deveria estar com 35 pontos. Mesmo com esses 2 jogos a menos. Tinha futebol para isso. Tinha margem para isso. Hoje não tem mais. A gente já falou aqui o quanto Mirassol e Novo Horizontino mostram consistência, chegaram a reforços. Tá? E o Sport não maturou e não evoluiu como a gente imaginava. Não é para dizer que não vai subir, longe disso, mas é para dizer que agora o caminho fácil não existe mais. O caminho é o caminho árduo, o caminho de pressão para pontuação toda a rodada. Aí eu pergunto, vocês queriam esses jogos o quanto antes? Ou ainda pela questão psicológica, ou deixa lá mais para frente pela questão técnica e de tentar reorganização do time? Mais para frente. Tem um time com a cara de Guto ainda. Até lá, eu quero que esses jogos aconteçam quando de repente Fabinho já não for mais lateral direito. Quando o Cariús já tiver mais consolidado na lateral esquerda. Quando a zaga tropece muito, menos... Não, a zaga pode ser qualquer um. A zaga eu tenho fé mais não. Mas assim, mais a lateral esquerda mais sólida ali. Romário tá fora do campeonato, mas de repente o Wellington, o ponta que chegou, tá um pouco mais entrosado. Eu prefiro que seja um esporte mais testado, sob o comando de Guto Ferreira. Tá muito bagunçado. O esporte contra o Amazonas, que vai ser um jogo em casa e um fora, né? E como a gente já disse aqui, não é a lógica, tem que ganhar os 6 pontos. Não. Assim, não ganha 20 anos no ganho do CRB, no Repelé. Mas contra o Operário tem que fazer o dever de casa. E se para fazer o dever de casa contra o Operário for no nível de atuação contra o Amazonas, é que a gente falou naquela live. De 10 jogos, o Sport não vence 7 jogando aquela bola, não. 6 jogando aquela bola, não. E é para ser um jogo como aquele ali, é para você ter esse aproveitamento. Mas a impressão é que não ganharia. Assim, foi uma atuação ruim. Então, como eu acho que tem capacidade, como eu acho que tem margem de evolução, e Guto Ferreira é uma leitura completamente diferente de Sousa, vai precisar se ajustar a Guto Ferreira. Eu prefiro que demore mais algumas semanas para essas coisas. Eu não tenho pressa por nenhum dos dois. Até porque, além do esporte ter mais tempo para um ganho técnico, físico, o esporte não pode contar hoje com o de Plácido. O esporte não pode contar hoje com o Cariús, com o Wellington Silva, todos para jogar 90 minutos. O Wellington talvez seja o primeiro deles que fique em condição de jogar os 90 minutos. Para além disso, a questão tática de tentar Guto entender melhor um pouquinho
o que cada jogador pode dar, em que momento cada jogador pode dar. Guto não fez boas conduções nos 2 jogos, mas além disso, há uma tendência de o CRB ir virando marola, tá? Há uma tendência clara do CRB, já está ficando muito distante do acesso, e o Operário com o tempo também deve equalizar por ali. Então, ainda tem isso, né? Você pode pegar um Operário bem menos trincado no campeonato, Mobilizado e o CRB, no G4. Exatamente, o CRB da mesma forma, né? O CRB da mesma forma. Isso interfere direto em reforços que não vão chegar. Porque é aquilo, o CRB sabe que não vai cair. Daqui a pouco o CRB sabe que não vai subir. Eu assisti o jogo, eu achei engraçado o narrador e o comentarista já falando o CRB 100% no contexto do rebaixamento, né? E lutar pela permanência. E a gente que é mais próximo sabe que o termômetro lá não é esse. Sabe que o termômetro lá era de quem queria o acesso, de quem quer o acesso. Mesmo distante, de quem acha que o time, pelo que fez na Copa do Nordeste, pela boa caminhada na Copa do Brasil, de achar que o time vai. Os degraus são os degraus. Eles achavam que era um degrau, que eles tinham conseguido solidificar um degrau necessário para brigar pelo acesso. Isso. Mas aí a resposta não está vindo. Então, Cauê, para você também, sem pressa, né? Deixa. Total, Fred. Até porque eu acho que esses 2 jogos, eu tô naquela de bonus track. Total. É isso que eu quero mesmo. De ter urgência, até. Eu ignoro completamente esses jogos, Cauê. Eu fiz que a campeã do esporte é essa aí mesmo. Até pelo treinador que o esporte tem, eu prefiro que exista um senso de urgência pelos pontos que estão sendo disputados agora. Porque se houver esse senso de urgência, você vai pegar um Vila Nova sem querer achar que um ponto é vitória. Então eu espero que esse senso de urgência, de não desgarrar de um G4, faça com que o time olhe o Vila Nova e, se houver possibilidade de vencer, e que hoje, se você olhar o Vila Nova, você há total chance de você vencer lá, até pelo momento do Vila Nova. Mas lógico que com o decorrer da partida vai criando outras janelas que podem reduzir essa sua chance e aumentar. E eu só espero que você faça valer essas janelas aumentarem e você aproveitá-las. Porque não pode o esporte se satisfazer com um ponto e começar a desgarrar. Começar a perder chances, porque vai que o Santos ganhe de novo. Vai que o Novo Horizonte não ganhe. Vai que você começa a virar refém. E virar refém de uma... Total. Veja só. Perder o controle da situação seria... Exatamente. Então você já tem um treinador que o jogo... Eu assisti até o jogo depois e por isso que nem terminei participando no final de semana. Mas um treinador que, por todos os relatos que se teve, depois quando eu vi o jogo no mesmo dia, mais um horário depois, que eu peguei só um pouquinho pela rádio, a temperatura no estádio já mostrou que termômetro está existindo para ele. Então, ele assumiu o esporte numa condição muito complicada em relação à torcida. Exato. Então, assim, de uma condição complicada, porque o torcedor já não tem paciência pelos últimos 2 anos do esporte. O torcedor, pelo que vem se demonstrando pelas atitudes no estádio, o torcedor que está indo a campo, em sua maioria, parece ter ficado descontente com a mudança no cargo. Sim. E o torcedor ficou descontente com a opção que foi escolhida pela diretoria. E aí cai em cima de Guto. E quando dentro de campo o time não corresponde também, então você cria uma atmosfera completamente terrível para você. Mas você viu quanto de participação dele na mudança de rumo daquele jogo depois de um início tão com tudo que a gente pede, né, de imposição. Sim. Assim, a escalação, vamos lá. Apesar de eu não gostar da escalação, eu entendi. Vou falar muito que eu falava também sobre Sousa. Algumas escolhas de Sousa que eu poderia questionar, tipo, eu não gostaria que fosse assim, mas eu entendi. Eu entendi a lógica dele.
que a lógica dele, ao meu ver, era daquilo que realmente foi entregue. De ter mais energia, de ter mais marcação. E eu discordo, porque eu acho que você pode ter com peças de uma qualidade maior, fazer aquilo ali também. Mas ok, entendi o que ele quis fazer. E teve aquele resultado de você encaixar 2 gols em um momento, inclusive, do campeonato que o Sport tinha muita dificuldade de estar fazendo Isso. gols. Totalmente. E por que esses gols saíram? E aí a gente vai a um ponto que para mim é crucial, que é uma grande resposta sobre esse cenário do Sport. Por que saíram? Porque não precisou o Sport estar construindo. Que o Sport tem dificuldade nessa construção. O Sport aproveitou, forçou e roubou a bola ali, perto do gol. Que é o que o Sport fazia melhor, né, com o Com o Sosso. Sosso, exatamente. Porque o Sport não é um time que seja tão objetivo na criação, é um time que roda muito. Porque o Lucas Lima é assim, porque tinha Romarinho, que era um cara que ensaboava muita bola, não era tão direto. E por outros jogadores também, que não tem tanto DNA de ser aquele cara que chute a gol, que faça gol. Então, quando você rouba a bola ali, você está mais perto de querer até aproveitar aquela falha do adversário. E essa fórmula de jogo que Guto resgatou um pouco do que era de Sosso, deu certo. Só que o jogo foi caminhando para aquele resultado e simplesmente o time esqueceu. E era normal ter caído, ter aquela baixa de intensidade. Era normal, assim. Você não consegue, mas não tamanho do que aconteceu. E o azar do gol, porque eu acho que até aquele. O primeiro gol tomado, que foi uma falha individual, que aí desmonta um pouco do que Guto tinha pensado. E se vira 2-0, você voltava para o segundo tempo, espero eu, querendo fazer 3, 4. Mas com Guto a gente tem os senões, né? Tem essas interrogações. Mas você volta para um segundo tempo, com placar diverso, jogando já muito mal aquela metade do primeiro tempo, muito mal. E aí Guto, primeiro, volta para o segundo tempo e não consegue mudar o cenário. O Amazonas volta jogando bem, melhor que o Sport. E entre outro ponto que para mim, aí sim, eu acho que é um grande erro de Guto, quando ele começa a mexer e mexe errado. Aí sim, aí eu não consigo, por mais que ele tenha botado ali Fábio Matheus. E Fábio Matheus, em alguns jogos, quando o Sport estava ganhando, conseguiu fazer alguma coisa, porque quando ele entra de frente, não ajuda. E quando precisa. Eu achei boa a hora da substituição, não achei ruim na hora, não. Não, eu acho que ele não era Fábio Matheus ali. Eu acho que ele tinha. Eu acho que a opção ali seria ou ele transformar Lucas Lima no centralizado, porque eu achava que o Sport precisava ter a bola. Ou botar Tiquetich. O Sport precisava ter a bola. E eu entendi até essa lógica do que ele enxergou em Fábio Matheus, aquele cara que segura a bola, que roda. Mas naquele medo de Guto de soltar um pouquinho. E tem hora que você precisa soltar um pouquinho. Tem hora, exatamente. É por isso que eu falei, Cauê. Ninguém gostou muito da chegada de Guto, né? Assim. Sim. E dos primeiros toques dele no time. Há uma clara preocupação por corrigir a marcação. Por melhorar aquela entrada da área. E eu acho que ele até está conseguindo e tende a conseguir. O Amazonas não levava qualquer risco até o Sport se implodir por erros que precisam acabar. Isso é uma coisa assim. O zagueiro precisa zagueirar. Isso aí é o que eu falei. Tem que parar um dia e dizer assim, ó, para independente de qualquer coisa que a gente treine, tem que sentir temperatura do jogo. Um zagueiro fazendo sua estreia se compromete desse jeito, pô, sabe? Dalbert tinha 300 opções e aí termina dando gol, depois cai na área. Então, assim, tem que ter um senso maior. Mas, para além disso, eu não posso chegar e condenar Guto. Eu estava tendo esse debate aqui no programa passado, e condenar Guto por 2 jogos. Você conhece parte do time assistindo, você confia numa parte, mas você também desconfia de outras. Eu, por exemplo, acho que dá tranquilamente para Guto armar esse esporte em casa contra Amazonas da vida com a mesma composição de meio de campo que Sosso armava. Exatamente.
eu acho que é bem factível. E ele pode arrumar a casa com o Cariús, que tem uma boa compreensão defensiva. Talvez de Plácido não sustente isso. Mas se o Palácios voltar. Mas ele faz os balanços. Ele faz os balanços. É aquele negócio. Você perde um pouco do lado direito em marcação, mas você tem Fabrício que pode te ajudar ali. Isso, exatamente. E aí depois já 5 semaninhas tem Palácios aí. Né? Isso é transitório. E até nessas 5 semanas o próprio Fabinho ainda deve jogar um pouco mais até de Plácido ter plenas condições. Então, eu acho que Guto pode ir por esse caminho. Vai começar a me incomodar se esse caminho for 100% descartado. Se o caminho for só quando tá perdendo, para jogar 15 minutos, para jogar 20 minutos assim, vai começar a me incomodar mais. Porque contra o Santos eu falei, gostei de Guto menos de um ponto. Gostei o que me incomodou no Sport na Vila. Para mim, aos 15 do segundo tempo, a forma com que o Santos estava lidando pro jogo já era para abrir. Já era para dar um passo à frente. O que foi que eu disse pro jogo com o Vila? Você, a janela abre, você tem que escancarar, tem que meter o pé. Exatamente. E contra o Amazonas, tá? Eu acho que não precisava daquela introdução. Agora, na hora que o time entra com aquela escalação e joga tão bem no começo, você aceita, você entende as trocas que estão sendo feitas. Agora, tudo o que aconteceu dos gols dados ali, do gol anulado até o 2-2, me deixou. Guto não encontrou saída nenhuma para aquilo. Nenhuma. Ele estava nas cordas, Fred. Nenhuma. Nas cordas. E o Sport só saiu com a vitória porque acertou um cruzamento e Zé Roberto foi. Isso, Guto bom. Senão não saía. Então, assim, a falta relativamente boba, tá? A falta não é próxima. Poderia até ser, Cauê, que tivesse um outro lance como aquele. Porque ia dar uma pressão, talvez tivesse uma outra falta, um escanteio, o gol até saísse. Silva, que entrou bem. Que entrou bem. Mas seria daquele jeito. As pontas, mas seria daquele jeito. Seria, ele não encontrou a saída. Que isso fique claro. Ele não encontrou a saída. Eu não posso culpar o treinador no segundo jogo não encontrar uma saída. Mas se acontecer de novo, e mais uma vez, eu já culpo. Porque essa saída existe. Essa saída existe. Essa saída requer, às vezes, uma substituição que parece ser mais disposição do time, mas o time está acostumado. Porque ele tem que entender que com o que Sousa aplicou, Fabrício faz um volante, mesmo não sendo volante, mesmo jogando lá na frente, ele volta quando preciso for. Lucas Lima volta quando preciso for. Tite Ortiz volta quando preciso for. Eu entendo que Guto quer desgastar menos esses jogadores. Que Guto quer deixar Lucas Lima mais em posição de chute, como o Lucas Lima voltou a chutar. Que ele quer deixar Fabrício mais livre ainda do que Sousa deixava. Mas não precisa. Não precisa. E veja, deixar Fabrício mais solto não significa que vai melhorar o futebol do Fabrício, não. Viu? Exatamente, porque o fator surpresa é fundamental. Exatamente. Fabrício jogando como ele jogou naquela função, é a mesma coisa você pegar Richelli na época e querer transformar Richelli em meio porque Richelli pisava na área. Mas como o Fabrício não é Richelli, Cauê, Fabrício joga a posição Fabinho, né? Joga para onde aponta o nariz. Ele joga infiltrando. Para onde joga o nariz. Quando você joga mais à frente, você começa a ficar mais de costas. Eu sei. Mas ao mesmo tempo funcionou no momento bom ali. Porque, ele faz o primeiro gol trazendo a bola pela esquerda. Que aí ele não fazia. Mas veja, funcionou porque a gente aí volta o início dessa conversa da gente. As bolas roubadas, né? As bolas roubadas. Não foram na construção. Sim. Quando precisa construir com a bola no pé, não saiu. Não saía. Concordo. Mas é isso, né? Assim, não é horrível pensar nisso. Não é horrível testar isso. Não, o problema ele está tentando encaixar primeiro e aí é inevitável. Vê, é aquela coisa. Se você é destro, tu vai inventar no teu início com a esquerda, de canhota. Exatamente, O Guto tá indo para a bola de segurança dele. Até porque ele sentiu já a temperatura. Então ele vai pelo que ele sabe fazer. E se ele for arriscado no que ele não sabe, a chance dele errar é gigante. Só que aí resta ter a disposição de que é todo mundo aceitar isso. E aí, duas coisas me preocuparam muito
nesse jogo de recados que começam a me estranhar. Por exemplo, o Sport tem uma dificuldade em criação. Por mais que Tite Ortiz venha vindo de jogos abaixo, mas é um dos caras que tem o maior número de assistências no elenco. E é um cara que vinha também sofrendo pela falta de inteligência de jogadores que estavam à frente. Então você não pode perder esse cara. Não pode. Isso está preocupando um pouquinho. 2 jogos sem acionar, né? Sem acionar. Por quê? Qual é o risco? Aí do cara chegar e dizer, eu quero ir embora. E aí? E o jogo da Vila pedia ele, mais até do que o de ontem. E aí? E aí? Tu vai fazer o quê? Tu vai arrumar quem? Tu vai ficar jogando com 3 volantes, Guto? Então você não pode perder o elenco. Você não pode. E o segundo jogo, se você botar Tite Ortiz, aí você começa a criar teorias de conspiração como se cria, de que o cara não gosta de estrangeiro, o cara... Mas veja, o mais importante é que ele não pode perder elenco. E outra que era para ter tirado o Fábio Matheus, Era, total. Era, ponto. Ponto. Agora, ponto, Cauê, eu posso estar errado completamente porque a câmera não abriu toda e eu não sei. Mas eu não vi se ele teve ele precisava dar uma recepção ao cara ali. Eu acho que teve. Não tenho certeza. Mas assim, Cauê, só tinha aquela. Ou seja, a modificação foi certa. Agora, quando você faz aquilo ali, você precisa afagar, precisa abraçar. Explicar o cara, pô. Vai ser babá, velho. Tudo na vida. Muitas vezes, quando você toma uma atitude drástica, tu conversa, pronto. Com a equipe, tu é gestor, tu tens uma equipe que tu trabalha em engenharia civil, construção civil. Tu vai tirar o cara de última hora, o cara que era para fazer aquilo, mas de última hora tu vai precisar mudar. Bicho, tu vai chamar o cara e vai dizer, porque eu vou precisar aqui, tal, porque você não quer perder aquele cara. Você não quer criar um desgaste de ambiente dentro do seu meio de trabalho. E aí, por isso que eu disse, eu não vi ele fazendo, mas a câmera depois fechou. A saída de Fábio Matheus foi meio que por fora, assim, então não deu para ver Guto. Mas não teve nenhum relato de ninguém no estádio, ou de ninguém de imprensa, né? De que teve qualquer animosidade, né? Em relação exato. A isso. Então só me incomodou isso, porque para mim era, sai aqui em mim, entendeu? Era Guto de, Fábio, vem, agora sai aqui em mim. Dá aquele abraço de... Mas Guto não é muito disso, não. Ele até é de depois. Eu ia até falar que o Guto ele teve dificuldade no Ceará do ano passado por também não entender o momento de cada atleta, né? O Puga, por exemplo, hoje está se destacando, foi muito preterido. E ele colocou o Puga em contextos assim de final de jogo. Tipo, aí vai lá, toma 5 minutos aí para me mostrar que é capaz dessa pressão que eu estou tomando da torcida, realmente. Guto, às vezes, ele... Enfim, todo treinador é teimoso, né? Mas ele, às vezes, ele vai insistindo. Esses 4 próximos jogos do Sport, eu digo até que são aqueles 4 jogos onde o torcedor não aceita muito o contexto. Não estou dizendo que é para ser 4 vitórias, não. Mas qualquer empate já se torna um contexto. Pô, o Vila Nova, há muito tempo sem ganhar. Aí você pega o Brusque fora de casa, um time na parte de baixo. Aí você tem o Curitiba, que não venceu uma sequer fora de casa. Você tem qual outro de casa que é? Ituano. Então, assim, um empate que seja no jogo desse, já contra o Vila Nova, acho até que o empate não é ruim, não. Assim, mas... Não, se empatar com o Vila Nova e ganhar os 3, digere. Mas até ganhar do Curitiba, o empate com o Vila Nova fica flutuando como um resultado ruim. O que eu queria trazer é assim, dificilmente esse cenário que vocês estão colocando talvez aconteça. Porque a gente conhecendo bem o Guto, ele vai cometer aquelas insistências, ele vai tentar inventar certas coisas que, na verdade, na prática não resolvem. Então é um pouco isso. E aí o que acaba, muitas vezes, dando certo para o Guto, para amenizar, é resultado. O que ameniza o Guto... Aquele nosso velho debate, Fred, eu, você, Cássio, sobre o copo meio vazio, meio cheio, é isso. Ele vai estar ali em quinto, vai estar em quarto, e o desempenho não é lá essas coisas. E aí o cara, tipo assim, não tem confiança. Foi assim no Bahia, foi assim em vários locais por onde ele passou. O próprio Sport 2019. o próprio Sport, onde você olha, tipo assim, cara,
será que isso aqui vai ser suficiente mesmo para subir? A maneira como está sendo, com gol no final, e levando pressão, e acaba dando certo as coisas, mas será que isso aqui vai ser suficiente? Então, eu acho que esses próximos 4 jogos do Sport, eu não acho que vai ter um Sport, pode até ser que aconteça, mas eu acho que vai ser aquela linha de Guto, insistindo, o torcedor com raiva, e aí o que o Guto vai precisar para essa pressão não aumentar para cima dele é resultado. Eu acho que ele vai aplicar aqueles 20 minutos de pressão alta em todos os jogos, até fora de casa. Ele vai tentar aplicar isso como compensação das outras escolhas dele. Tá? Até porque funcionou muito bem, né? É fazer o resultado e furar a bola, Fred. É o que Guto gosta. Mas é porque eu ia citar isso. Ó, o Fred falou essa coisa dos 20 minutos. Ano passado, eu não sei se você lembra, teve um jogo que o Ceará fez 2-0 no Tombense lá. Sim. E aí o Guto começou a recuar o time. Acabou o jogo. Acabou o jogo pro Ceará. Foi muito parecido com isso, né? Então, assim... Só que eu só não acho que ele recuou o time contra o Amazonas. Eu acho que as coisas aconteceram por... o time cometeu falhas, né? Falhas não. O time, assim... Entregou. É inacreditável. Dá os gols, assim. Antes que o Sport construiu a própria... O Sport fez assim, Amazonas, ó. Me aperta aqui, Amazonas. Me aperta aqui. Que se tu me apertar é mais fácil eu te dar a bola do que eu te pegar desprotegido lá na frente. Tá? Mas... Porque assim, não houve recuo. Ninguém joga como o Sport jogou por mais do que 20 e 25 minutos. Ninguém. Não há como. Depois que você vai 2-0, você já correu o suficiente, você dá um passo para trás. E não tinha risco nenhum, não tinha pressão nenhuma até o Sport ir se implodir, tá? A gente tem aí na tela, tá? Aquela projeção que segue distorcidazinha ali, né? No caso do Sport, 32 pontos em 18 jogos dá 33% dos clubes que tiveram essa pontuação conseguiram o acesso, tá? É uma distorçãozinha. Se a gente fizer aquela relação de dar uma vitória e uma derrota ao Sport, deixa eu colocar aqui 35, tá? E 35. Já subiria para. Se ele tivesse 35 pontos em 20 rodadas, subiria para 60% aí o desenho de classificação do Sport.